Meus irmãos, da paz do Senhor. Daniel. Profeta Daniel, capítulo 6, verso 10 apenas. Daniel, capítulo 6, verso 10 apenas. E diz assim a palavra do Senhor: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do Senhor seu Deus, como também antes costumava fazer. Os irmãos repetem 1, 2, 3 e já. Mais uma vez, né? Que acho que ia ser muito bacana. Só tem as 20 pessoas, só em 5 mesmo. Vamos repetir todo mundo aí, ó, mais uma vez. 1, 2, 3 e já. Daniel, estava assinado, entrou em sua casa. Ora, Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perdoa, Senhor, nosso Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões, como diz o salmista, porque nós conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos. Mas seja justo no teu falar e puro no teu julgares. Eis que em iniquidade nós somos formados e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Esquemas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com o sopro e ficaremos mais altos do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lance, Senhor, fora da tua presença, e não retire de nós o seu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Repreendemos no teu nome, no nome do teu Filho amado, toda a seta maligna, todo dardo inflamado, toda a potestade do mal, toda a hoste espiritual da maldade, toda a obra satânica. Nós repreendemos no nome que é sobre todo nome, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança, que mostrar no povo. Nós acreditamos e sabemos que o Senhor é Deus, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro e o necessitado, que ajuda cada um de nós. Ó Senhor, venha, Senhor, pelo poder da sua palavra, falar conosco. Venha instruir, retardir, ensinar para a tua glória. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Profeta Daniel. Eu já comentei também já isso, já pensei que fosse dessa maneira, e muita gente fala porque os 4 profetas maiores, que são Isaías e Jeremias, eu até comento isso porque todo mundo tem uma pretensão, porque eu creio muito que o Espírito Santo me impele, aí eu tento ser impelido pelo Espírito para ensinar o que o Espírito me impeliu, me ensinou. Porque na verdade até é fácil de gravar os 4 maiores, porque é 2 com Ilhas, 2 com El. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. É uma sequência da vida deles.
Se você for olhar, eu no começo não tinha entendido, depois eu entendi, uma sequência. Às vezes a gente, assim, vem no mundo, mas a gente não entende a vida dos profetas, e tem um processo, de cada profeta tem um processo que eles passam. Porque, vamos supor, as pessoas falam que é porque tamanho de livro, porque na verdade é diferente, porque Isaías tem 66 livros. Você vai pegar Jeremias, tem 52, você vê 66, 52. Chega ali Isaías e Jeremias. Chega Ezequiel, 66, 52, 48, vai diminuindo, 66, 52, 48. Chega Daniel só tem 12. E você vê que essa Bíblia aqui tem 12, mas dela não foi tirado, tem 14. Aí continuou 12 para trás. Então, na verdade, eu não acredito, quero dizer com isso, eu não acredito que na verdade seja por tamanho de livro, seja por tipo de mensagem, que na verdade eles são separados por vários teólogos, e os grandes profetas, porque os menores e os grandes. Então, na verdade, é um processo: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Por que Isaías? Vou comentar isso. Isaías, ele está profetizando uma época tranquila. Ele está tranquilo até. Isaías é considerado um dos maiores de todos os profetas, porque ele fala muito de Jesus. Muito. Então, quanto mais você fala de Jesus, mais você se torna pequeno aqui, mais grande lá em cima. Porque se a gente fala que a gente só vence de verdade quando a gente reconhece que é pecador. Porque para grandes pecadores existe uma grande salvação. Quanto mais a gente fala de Jesus, porque mais a gente vai ficando pequeno. Quanto mais falamos de Jesus, mais falamos pequeno. E Isaías, ele está numa época, num processo que é tranquilo para Isaías até, em relação aos outros profetas. Ele é considerado um grande profeta, um dos maiores, porque ele fala muito de Jesus. É o profeta messiânico. Aí Isaías está numa época, é o primeiro, assim que é do tempo. Isaías. Aí passa o tempo, vem Jeremias. Jeremias está numa época que Deus, ele quer corrigir o povo. Irmãos, muitos de nós não gostamos de correção. Muitos de nós não gostamos de ser exortados. A palavra, ela tem um processo de 3 partes. Ela exorta, ela edifica e ela consola. Ela faz 3 coisas. A palavra de Deus, ela sempre faz isso. Ela corta para entrar e ela faz crescer algo dentro de você. E depois que ela faz isso, ela consola. Tem alguma coisa, algum setor que precisamos ser consolados. E naquele momento a palavra, ela entendida pelo Espírito, ela nos consola. Ela quer dizer que ela corta, ela cresce e ela nos acalma. Ela faz essas 3 partes. E quando chega Jeremias, toda vez que Deus... Por que é bom ser exortado, ser corrigido? Porque Deus, ele só corrige quem ele ama, quem ele escolhe. Quem ele não escolhe, ele nunca exorta, ele nunca corta, ele nunca faz esse tipo de coisa com quem só é chamado, com quem só tem uma questão simples. Mas quem é escolhido, ele sempre, porque o escolhido é assim. Um pouquinho que ele sai daqui, ó, estão aqui. Um pouquinho que vem para cá, estão aqui. Então o escolhido, sempre ele toma mais lapada. Quando que a gente vê que uma pessoa escolhida não é? Quando ele toma chicote mais. Quando ele toma chicote, uma coisinha que ele faz errado, o pensamento que ele teve, toma uma chibatada. O profeta Naum, ele comenta que prepara o vosso lombo, porque é uma época para mim que Deus quer bater. Na verdade, Deus está chateado com o povo de Jerusalém e chama Jeremias para falar que a Babilônia vai entrar. É uma época mais difícil, porque o povo está numa época que nunca quer achar que Egito, Babilônia, ninguém invadiria ali, e invadiu. Então, na verdade, tira o povo de Jeremias mais difícil, por quê? Porque Jeremias sofre. Pregar a verdade sempre é mais sofrido. Pregar a verdade, sem falar a verdade, falar para pessoas escolhidas, isso sempre é mais difícil, porque as pessoas que estão na carne, porque a palavra dura, ela suscita ira. Porque as pessoas que estão na carne, você fala uma coisa para quem está na carne, a pessoa vai devolver a ofensa. Só que porque você fala, se você tenta falar alguma coisa para o povo, se torna inimigo, mas você fala com o sábio, se torna mais sábio. Então, na verdade, toda vez que você fala para alguém que está na carne, você vai receber uma outra forma. Raramente você vai falar para alguém que alguém vai falar assim, não, você está certo mesmo. Raramente isso acontece, mas acontece. Quem está no Espírito normalmente faz isso. Não, eu vou orar, eu vou pensar se isso é verdade. Tem que Jeremias pega uma época difícil, porque Jeremias sofre muito, porque ele está tentando com o povo como se consertar. Aí você vai achar Jeremias do poço, Jeremias da lama, e Jeremias sofre muito. Ele tem 2 livros e tem Lamentações de Jeremias. Num livro praticamente ele só chora. Põe a boca no pó, assim, talvez a esperança.
a misericórdia do Senhor. Ele vai falando que você vai ver o livro inteiro, ele só chora, ele só está chorando, porque ele vê o povo tudo errado e ele está vendo o que vai acontecer, que eles vão ser todos deportados. Aí acontece que a época de Ezequiel que passa, Isaías, Jeremias, chega Ezequiel, que é a parte que vai para o Quebar, e está sendo deportado. Eles estão indo. Você vê que no caminho que Ezequiel está indo de Jerusalém para a Babilônia, Ezequiel no meio, que subsistente, que é um grupo. Foi umas 3, 4 deportações que foi para lá. Uma época foi levando. E subsistente que todo mundo está indo junto, só ele que vê. Assim que acontece na nossa vida. Tem muita situação que nós estamos caminhando e nós às vezes pensamos que somos loucos, os outros temos alguma coisa, porque tem situação que só nós vemos alguma coisa. Tem situação que é assim. A gente se sente muito solitário. Vou chegar aqui e falar de angústia, depressão, e angústia, depressão e ansiedade, são 3 coisas que deixam a gente totalmente, quando a circunstância acontece, que deixa, porque na verdade, muitas das coisas que acontecem, a gente acha que a gente está ficando muito, porque tem situação que Deus nos mostra. Para todo mundo aqui, eu acredito, se alguém for analisar, pensar, Deus nos mostra uma coisa sempre. Então assim, não, mas está eu mais 10 aqui, só eu que estou vendo isso. Acontece muito isso, eu sei que eu estou falando aqui. Acontece se alguém for absorver a palavra, acontece porque, poxa, será que só eu estou chegando nisso? Isso aconteceu com Ezequiel, porque Ezequiel estava indo, e Ezequiel foi caminhando, e só Ezequiel no trono. Os querubins, os serafins, a roda dentro de uma roda com os olhos, significando presença, ele vai vendo o trono girando, e vai indo, porque na verdade isso se entende que toda vez que sofremos demais, nós achamos que Deus nos abandonou. Toda vez que a gente fosse sincero, toda vez que com todos, isso não é só para 90%, é para todos, toda vez que sofremos, nós achamos que Deus nos abandonou. É a primeira coisa que nós pensamos. Poxa, Senhor, eu mereço isso. Será que eu mereço, Senhor? Nós fazemos isso, e vamos ser sinceros. E na verdade, aquele que tem comunhão com Deus, ele sabe, ele consegue levar os olhos para o alto e ver que Deus está ali, porque nos momentos mais sofridos, Ele está conosco. A gente tem que parar e olhar para a circunstância e tentar olhar para Ele. E na verdade chega Daniel, porque é um processo. Isaías, Jeremias, Ezequiel, chega Daniel está lá, ele convite está lá. Muitas vezes, irmãos, a circunstância não mostra que estamos presos, porque fisicamente, normalmente, podemos estar presos numa circunstância, mas o nosso coração não pode. Por isso que Paulo fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, porque a angústia, a adversidade, ela pode existir em volta de nós, e na verdade, você mais objetivo, ela deve existir. Por que ela deve existir? Porque tem um peso de glória eterna, a adversidade, a tribulação, tudo isso, ela deve, porque você trabalha seu interior, você vai se tornando uma pessoa melhor, para conseguir passar o nível, passar as adversidades, cada dia se resolvendo, como se diz, matar um leão por dia. Você vai resolvendo e você vai avançando, e você vai vendo que você vai vencendo as batalhas diárias. Então, na verdade, quando Daniel chega aqui, a primeira coisa que fala Daniel, ele faz uma coisa, quando ele chega lá para o ano, ele separa o que ele vai comer. Parece que é uma coisa, eu mesmo, se eu fosse sincero, sendo bem sincero, o máximo possível, eu mesmo achei que, eu uma vez por semestre eu vou fazer um livro de Daniel. Eu pensava assim, uma vez por trimestre eu vou fazer um livro de Daniel, vou comer uma salada, vou comer uma coisa mais light. Eu pensava assim. E você vai ver que na verdade, isso aqui eu já comentei, sobre tabernáculo e templo. Tabernáculo é uma coisa transitória. Você vai, Deus, por que Deus colocou o tabernáculo no deserto? A pessoa está aprendendo, vou tirar o que tem de mal dentro do deserto e vou aprender a me adorar. Acampa aqui, adora. Passa o dia, acampa. É tabernáculo. Quando chega a templo, é templo, morada, é coisa fixa. Você sabe que ele está ali dentro e ele não pode sair. Então, na verdade, quando aprendemos isso, quando é isso, sabe, porque nosso tempo nós temos que cuidar. Eu quero chegar com isso, temos que cuidar. Irmão, muita coisa que a gente come, muita coisa que a gente se alimenta, até de leitura, até de ver, assistir,
de alimentar de verdade, de várias maneiras, alimento no geral, estou dizendo aqui, acho que os irmãos entendem o que dizer. Eu preciso entender porque eu senti muitas de Deus, do que Deus me falou. Muita coisa que a gente se alimenta não é proveitoso nem para o nosso tabernáculo. Muita coisa, tem coisa que a gente assiste e nem é nada proveitoso para o nosso interior. Muita coisa, se a gente for ser sincero, muita coisa. A gente for pegar hoje, fazer o papel, falar assim, ó, isso aqui eu assisto. Isso aqui é, Senhor, proveitoso, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é boa, como isso aqui é proveitoso? Não. Se eu for, isso aqui que eu vejo, isso aqui é. Se eu vou pegar, vou me alimentar de tanta coisa, vou ver os nutrientes, porque muitos de nós não somos desse jeito. A gente pega uma coisa para comer, um biscoito que vai olhar que tem, fala assim, não, aqui tem que falar se a tabela, tudo uma tabela, tabela nutricional, né? É isso, né? Pois então, muitos de nós não fazemos isso. Aquilo lá deve ser bom, vou experimentar um, é bom, nunca mais olha por nem para falar, só abre e come. A verdade é que vamos ser sinceros, inclusive estou falando de sinceridade. O que acontece? Então a primeira coisa que devemos olhar é alimento. É alimento. O que a gente alimenta, tem muita coisa que a gente alimenta no geral, do que lemos, do que vemos, do que nos alimentamos, e não é, isso produz muita coisa. Comer muita coisa que nós ficamos diferentes, com uma alimentação. Isso vale muito isso aí. Eu sei que para muita gente não entende isso aí, mas é uma coisa séria, porque muitas das vezes, enquanto estamos novos, não percebemos, mas vamos perceber depois. E muita alimentação, no final nós vamos ver, no final da corrida. Então tem muita coisa que é importante. Daniel, ele separa a alimentação dele, a primeira coisa. E a segunda coisa que ele faz, que é o principal. É o principal. A alimentação é bom, mas o principal é a oração. Daniel, ele ora. Daniel é uma coisa que nada faz sair do seu propósito. Nada. De manhã, de tarde e de noite, vamos dizer assim. Oração. Ele ora. Ele fala que ele ora 3 vezes ao dia. Eu vou ler o versículo de novo e vou explicando aqui como Deus me impeliu. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada. Quando ele está falando de escritura assinada, é uma lei do homem. E fez ali. Daniel foi alguém de passagem, e Daniel ele fez o quê? Daniel chega, ele começa a comer o alimento que ele separou e começa a orar. Está lá, subentende que ele instrui 3 pessoas: Misael, Azarias e Ananias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque o que acontece muitas vezes, se a gente está lá no comigo de Deus nos dá um nome. Se a gente vai para o mundo, a gente arruma outro nome lá. Assim que é. E na verdade, quando se subentende que ele instrui Sadraque, Mesaque e Abednego e começa a orar. Quando acontece, irmãos, é uma coisa, a primeira coisa, quando acontece que alguém tem um sonho e ninguém pode, porque o rei da Nabucodonosor fala, eu quero que adivinha, revela o meu sonho, mas não, conta só um pedacinho do sonho, ou não. Ele colocou uma coisa que muitos de nós já ouvimos. O diabo, ele conhece os nossos gestos, o nosso sorriso, ele conhece o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar, mas o que pensamos, Deus conhece cada célula, Deus conhece cada fio de cabelo, Deus ele conhece o exterior e o interior. Quando Samuel está tentando falar, é esse, Samuel, você conhece o exterior, eu conheço o interior. Quem conhece o oculto e o escondido é só Deus. Deus, ele conhece tudo. Então, na verdade, ninguém poderia fazer o que Nabucodonosor queria, porque eu não vou falar do meu sonho, só que eu quero saber o que foi o sonho e o que significa. Daniel viu lá, essa é uma posição de quem ora. A posição de quem ora é que Deus começa a mostrar as coisas para nós. E Daniel foi orar, e Daniel foi lá, falou da estátua, ouro, prata, bronze, e revelou. Irmãos, ali ele já começou a aparecer, assim, e as pessoas começaram a conhecer ele. Só que teve um pequeno porém, porque saiu da Nabucodonosor, veio o filho dele. E quando aparece a mão misteriosa, ninguém conhecia aquele dialeto.
ninguém conhecia aquele idioma, ninguém conhecia. Vai chamar quem? Daniel. Eu lembro que eu já ouvi aqui isso, e quando a gente ouve muita coisa importante, a gente guarda na alma. A gente que não conhece às vezes nossa própria alma, porque eu já ouvi isso aqui, guardei. Jesus, quando a pessoa que pregou, a irmã que pregou, comentou sobre isso. Jesus, quando a mulher pecadora, a mulher adúltera, quando ela chegou, Jesus estava mexendo na terra com o dedo. Eu lembro que minha irmã falou isso uma vez, eu guardei isso, nunca vi isso. Falou assim, ó, eles lembraram, os fariseus chegaram para julgar a mulher, e Jesus, e ela, o que você vai fazer? Aí eles lembraram, aí ela conciliou, e a mão misteriosa de Daniel, que ele revelou, eles lembraram que a mão de Jesus, aquela mão, porque Jesus talvez estava escrevendo um idioma e não entendia, mas tipo assim, a Bíblia não fala isso, mas é uma interpretação muito boa, porque na verdade revelação desse tipo é só Deus que faz, é só Deus que faz. E na verdade Daniel revelou o que significava a mão. Quando aconteceu isso, o que aconteceu? No mundo espiritual, os anjos, demônios, o bem e o mal, os demônios falaram assim, não podemos mais deixar ele orar, porque se ele orar está todo, nosso reino infernal vai acabar. Na verdade foi isso. Vamos fazer com que ele pare. Irmãos, eu quero chegar aqui. Irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer é que quando aparece uma adversidade, ela não pode ser o último recurso. Quando aparece algo, ela não pode ser, porque muitos de nós somos assim. Apareceu uma situação, vou ter que orar. Enquanto achamos que oração é uma obrigação, não temos prazer em dobrar o joelho e falar com ele, não entendemos. Porque o que acontece? Quando uma adversidade aparece, normalmente três coisas acontecem. Angústia, depressão ou ansiedade. Três coisas aparecem. Três batalhas grandes, três coisas aparecem. Ansiedade, você vê que não fica inquieto com coisa alguma. Antes ele fala assim, que a sua conduta, a sua equidade seja notória por todos os homens, porque perto está o Senhor. Na verdade, você vai ver que equidade é justiça. Você vê que não fica ansioso. Você vê que a equidade é você sempre querer ser justo com as pessoas. Quando você começa a querer ser justo sempre com as pessoas, com todos os homens em volta de você, equidade, justiça, porque juiz iníquo, juiz injusto, aí equidade, justiça. Quando você começa a querer ser justo com as pessoas em volta de você, você consegue orar. Suas petições, você não fica ansioso. Quando aí, porque o versículo em Filipenses 4 e 5, se não me engano, explica isso. Porque a sua equidade seja notória por todos os homens. Quando somos justos perante as pessoas de volta, nós conseguimos dobrar nosso joelho e não ficamos ansiosos. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Quando a pessoa é justa, irmão, porque se você pratica uma injustiça com alguém aqui, vai tentar dobrar seu joelho. Se você, nós fazemos isso e não percebemos, porque se a gente comete uma injustiça agora com alguém, a nossa alma guarda, a nossa mente vai esquecendo, mas na hora que você vai dobrar seu joelho, você não consegue orar. Se você pratica iniquidade, se você começa a ser injusto com as pessoas, você começa a dobrar o joelho, a sua oração não vai, a sua oração começa a ficar meio fraca, ela começa a ficar meio rala, você vai falando, aí você vai meio que, aí você começa a lembrar que o jeito se espremido, e você vai, Senhor, ele sai lá, você começa a orar, e você para, aí passa o dia e você levanta. Mas quando a sua equidade é notória, quando o seu coração não me condena, você sabe que você agiu com justiça, está agindo com justiça, você consegue dobrar seu joelho, você consegue orar. É uma das coisas que porque essa é contra a ansiedade. Contra a ansiedade. Irmãos, a depressão, que é a tristeza demais, é porque são muitas batalhas. Porque muitas batalhas vai te deixando triste. Você vai ficando triste, as batalhas acontecem dentro da sua casa, é no serviço, às vezes você congrega dentro da igreja, é muitas batalhas, muitas batalhas, uma hora você vai parando, se você deixa, você começa a fazer o quê? Você começa a perder o ânimo, você começa a esmurecer,
você vai vendo, você vai se isolando. Por que você vai reparar que eu vou comentar que angústia, porque angústia ela é na alma, é uma coisa que ela abrange ansiedade e depressão. Angústia é um aperto, uma coisa lá dentro do seu íntimo, você vai ficando meio que escondido, você vai sentindo uma opressão, você vai ficando ruim dentro de você. A angústia já é na alma, porque se você trava na angústia, você não ouve a voz de Deus, você não ouve porque sua alma está travada, e você não consegue ouvir, e você vai ficando. Por que fala que Deus é seu povo perdido no momento da angústia? Porque a oração, porque o segundo versículo do Salmo 46, ele fala que transforma os montes por meio dos mares. O que significa isso? Isso é solidão, irmão. É o segundo versículo, pode ler Salmo 46, você vai ver que quando você está solitário, porque eu já comentei isso, é uma coisa que toca muita gente, já me tocou muito. A pior solidão que tem, irmãos, a pior solidão é aquela que está no meio de todo mundo, e se lá tem no nosso meio, não estamos sozinhos. Essa angústia, ela é a pior de todas. Eu vejo ela que, na verdade, ela é pior do que a depressão. Por que essa angústia? Porque é um pouco de cada ansiedade, depressão. Essa angústia por quê? Porque é uma coisa ruim que mata nosso interior. Por quê? Porque a pior coisa é a gente se vir, a igreja lotada, cheia de gente, a gente sentar e a gente se sentir sozinho lá no nosso íntimo. A gente está solitário. E muitas das vezes é diferente, por quê? Porque esses montes que transportam vezes demais, é Deus que separa você. Deus separa você é porque Ele quer ter Ele quer ter uma intimidade particular diferente. E muitas vezes Deus permite. Quando Deus faz isso, é porque na verdade Ele quer falar mais. Porque muitas vezes Ele faz isso não. Ele separa a gente de um monte de situação, um monte de gente, e coloca a gente num lugar X e deixa aqui. Aí a gente fica, poxa Senhor, por que aconteceu isso? É porque Ele quer ter uma intimidade. E muitas das vezes a gente fica como? A gente liga com a ansiedade, a gente liga com a angústia, com a depressão, e não conseguimos frustrar. Mas quando, e para isso, meu irmão, é oração, é o remédio da ansiedade, da angústia, da depressão, é a oração. A gente falar com Deus quando a gente se sente é tão bom. É tão bom, falar assim, eu me sinto assim hoje. Vamos conversar, puxar a cadeira para ele. Senta aqui, Senhor, o Senhor pode vir. E vem cá, me perdoa. E a gente começa a oração. Você vê que em algum momento Daniel ele vai orar, e é ele suficiente, só ele intercede com o povo inteiro, que foi deportado de um país para o outro. E ele ora, e na verdade, ele fala, Senhor, ele repete várias vezes isso aí. A nós está a confusão de rosto. Ele está falando que sem Deus, todos nós somos confundidos. Sem Deus, todos nós. Daniel está se colocando junto com o povo, ele está intercedendo com o povo. O que a oração faz? O ápice da oração? A gente renuncia, porque a gente esquece da angústia, a gente esquece da tristeza, a gente esquece da depressão, a gente esquece de todas essas coisas. A gente começa a pensar em quem? Nos outros. Toda vez que algumas dessas coisas começam a nos apegar, ansiedade, normalmente sempre é ansiedade, né? A ansiedade vai comer mais. As pessoas que ficam ansiosas, elas têm que comer mais, quem fica ansiosa, tem isso também, mesmo como uma discussão, mas ansiedade, angústia, essas coisas faz o quê? Para a gente comer mais, ficar nervoso, um monte de coisa. Agora acontece um monte de coisa fisicamente, fisiologicamente, não vou comentar, mas a oração, a gente começa a não pensar nisso, porque a gente começa a ter um consolo diferente. É porque, e aí que está, vou concluir, mas eu vou comentar assim. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Irmãos, a gente não pode deixar a circunstância fazer a gente orar, senão Deus vai criar sempre muita circunstância. Se a gente faz isso, se a gente espera ter circunstâncias difíceis para a gente buscar Ele vai criar circunstâncias. É uma coisa que meu pastor fala, você tem crédito, você ir lá no banco, para você sacar o dinheiro, você tem que ter um crédito. E com Deus basicamente é assim.
É claro que é uma moeda da fé, né? É uma coisa que eu aprendi com o meu pastor aqui, que ele prega sempre, eu aprendi isso com ele. Na verdade, a gente tem que ter um crédito com ele. Então, o que acontece? Se a gente vai orar quando algo acontece, a gente vai sofrer bem mais. O que vai vir? Ansiedade, angústia, depressão. Mas se a gente tem depósito, se a gente está dobrando o joelho, se a gente está orando, o que acontece? A gente é funcionário. Porque se você vai ver em Filipenses 4, que eu estava comentando, que a nossa equidade seja notória, depois ele comenta que a paz de Deus que excede todo entendimento. O que significa isso? A paz de Deus. Eu comentei já várias vezes aqui que a paz de Deus, ela tem dois objetivos. O principal: libertar você da situação em volta e te consolar. Porque a situação vem, se a gente não tem o consolo real, a gente sofre muito. Uma situação vem hoje, se não temos o consolo verdadeiro, a gente sofre, a gente desgasta, a gente envelhece, a gente adoece. Se eu vou repetir de novo, eu vou só falar o que Deus vai me impelir. Se a circunstância vem difícil para nós e nós não temos paz com Deus, a gente sofre muito, a gente sofre demais. Isabela, a gente fica daquele jeito. Quando vê, estamos doentes, estamos enfermos. Por quê? Porque a situação veio e não temos paz em Deus. Mas quando temos paz em Deus, e como que veio? A petição ia ser conhecida. Você está falando para ele de tudo. Senhor, o Senhor sabe disso? Não, isso o Senhor também sabe. Isso o Senhor não sabe? Então vou explicar, vou detalhar para o Senhor e falar tudo para ele. E quando fazemos isso, porque se a circunstância pega você desse jeito, você acaba fazendo o quê? Você acaba sofrendo demais. Sofrendo. Se não oramos, se não temos paz com Ele. E quando temos, é diferente. Porque você vê que ele fala, ora, abria no seu quarto de janelas abertas. Irmão, eu ia falar mais sobre isso, só que Deus me pediu falar mais de outras coisas, como eu tinha falado. Janelas abertas. A janela aberta é sempre o principal, é o nosso coração aberto para Deus, é graça. Janela aberta significa uma graça. A gente tem o que? O nosso coração está aberto para as coisas que Deus está falando. A gente recebe as coisas de Deus. Você vê que Jerusalém está de banda para Jerusalém. Jerusalém é um relógio escatológico, tudo acontece em volta de Jerusalém. É o principal, você vê que ali que Deus começou a manifestar, um porém, mas a questão principal é porque isso aqui é orar sempre com foco. A gente orar sempre com foco. Qual que é o foco? Era voltar para Jerusalém. Então a gente tem que orar sempre com foco. Senhor, o principal é eu ter paz. Eu ter paz é o principal, porque sem paz eu não vou conseguir fazer nada. Eu não vou conseguir fazer nada sem paz. Se eu ficar muito atribulado aqui dentro, você tem que ter em volta. Mas aqui dentro eu tenho que estar em paz, Senhor. Se eu não tiver em paz, o que eu vou conseguir fazer? Então, quando ele está mostrando Jerusalém, é o foco dele, porque eles queriam voltar para lá. Então, nós vamos orar de manhã, tarde, à noite, com objetivo. Um foco. E o primeiro foco é sempre ter paz. Porque sem paz eu consigo. Mas querendo matar, querendo matar. Então, não, eu vou orar a Deus. A vontade de Deus vai se fazer. A minha vontade é pequena. Jesus orou 2 vezes. Senhor, passe nesse cálice. Não. Então, Senhor, conforme faz a vontade. Então, na verdade, a oração, a primeira coisa é para que nós termos paz, independente da tribulação em volta. Vou concluir, irmãos. E 3 vezes orava, quer dizer que era a intensidade que ele tinha de oração. E dava graças diante do seu Deus. Irmãos, você vê que eu já comentei isso algumas vezes. Paulo, ele fala de várias epístolas dele, Romanos, Colossenses, você vai ver Tessalonicenses, ele tem várias cartas. A única carta que ele fala que a igreja de sucesso, a única carta que ele fala é Tessalonicenses, a igreja de sucesso em Tessalônica. Pode olhar a primeira Tessalonicenses, está escrito lá, a igreja de sucesso. Pode olhar, se não quiser olhar a Bíblia, está lá, irmã, por quê? Que igreja de sucesso? Porque lá no versículo 17 é dito, orai sem cessar, em toda graça. Quando você dá graça em tudo que acontece, você se transforma, a gratidão se transforma, porque paz e gratidão. Quando você tem paz,
de gratidão é uma sequência, você consegue passar qualquer circunstância. Não sei se você ia falar mais, mas eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Eu fiquei com a pena, como diz o pastor. Faz a ciência. Todos podem glorificar o Senhor. Eu estou pedindo nós aprendemos a nos relacionar. Relacionar com Deus